Olá pessoal, tudo bem? A bancada federal do Rio Grande do Norte se reúne nesta sexta para discutir as prioridades do Estado para a lei orçamentária do próximo ano. Daqui a pouco a gente traz mais informações sobre isso. E veja também. Prefeitura de Natal flexibiliza o horário de interdição da Avenida Felizardo Moura, da saída da Zona Norte em direção ao centro. Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Natal aprova projeto de lei que combate a violência política de gênero. Câmara Municipal de Natal aprova projeto que cria o Dia do Trabalhador Rural. Aqui no estúdio nós vamos falar novamente sobre o fechamento da UPA do Pajuçara, da ala de pediatria e também dos baixos índices de vacinação aqui no estado com Reginaldo Holanda, presidente da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Norte. O Câmara Repórter desta quinta, 3 de novembro, começou. As forças de segurança do estado definiram nesta quinta como vai ser a fiscalização das vias usadas pelos manifestantes aqui no estado. Desde o final de semana, bolsonaristas radicais estão em frente ao batalhão do Exército no Tirol para questionar o resultado da eleição, o que é ilegal. Ao longo da semana, manifestantes se revezaram na mobilização em frente ao batalhão de infantaria motorizada na Avenida Hermes da Fonseca, em Natal. O protesto questiona o resultado das eleições para presidente. Os participantes pedem uma intervenção militar, o que é ilegal e antidemocrático. A gente estamos aqui nos reunidos para poder que o nosso país tenha liberdade, né? A gente exercer o nosso poder para que a gente tenha liberdade e nossos filhos, não para mim, porque eu sei que eu já estou com uma certa idade. À noite, quando o trânsito fica mais intenso, os manifestantes chegam a ocupar uma das faixas, o que dificulta o fluxo de carros. Nesta quinta-feira, o Ministério Público Estadual e Federal, Secretaria de Trânsito de Natal e Forças de Segurança do Estado se reuniram para definir a estratégia para acompanhar os protestos e garantir o direito de ir e vir das pessoas. O comandante da PM, Coronel Alarico Azevedo, reforçou que o trabalho vai ser conjunto. A ação da Polícia Militar, em primeiro momento, após ser solicitado por um órgão federal, que é a PRF, ou pela órgão municipal, STTU, ou até mesmo nas nossas rodovias estaduais, onde a jurisdição e policiamento é efetuado pela Polícia Militar, o primeiro momento é de mediar, conversar, tentar desobstruir, primeiro com a conversa. Durante o feriado, o presidente Jair Messias Bolsonaro reforçou o pedido para que os manifestantes desobstruíssem as vias públicas. Brasileiros que estão protestando por todo o Brasil. Sei que vocês estão chateados, estão tristes, esperavam outra coisa. Eu também estou tão chateado, tão triste quanto você. Mas nós temos que ter a cabeça no lugar. Os protestos, as manifestações são muito bem-vindas. Fazem parte do jogo democrático. E ao longo dos anos, muito disso foi feito pelo Brasil. Na Esplanada, Copacabana, Paulista, e tantos outros lugares. Agora tem algo que não é legal. O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de vir das pessoas. Está lá a nossa Constituição. Eu quero fazer um apelo a você. Desobstrua as rodovias. Isso daí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Em caso de desobediência, as forças de segurança vão usar o uso progressivo da força. A intervenção para um desbloqueio com o uso da força é em último momento, em última instância, e a gente não está aqui pensando nisso. Pensando primeiro em primeiro contato, mediação e desobstrução sem uso de força. Durante a sessão do Tribunal Superior Eleitoral nesta quinta-feira, o presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes, disse que o resultado das urnas é incontestável e condenou os protestos que bloqueiam ou interditam avenidas. Disse que os criminosos serão responsabilizados. Não há como se contestar um resultado democraticamente divulgado com movimentos ilícitos, com movimentos antidemocráticos, com movimentos criminosos que serão combatidos e os responsáveis apurados e responsabilizados sob a pena da lei. A democracia venceu novamente
no Brasil. E quero parabenizar o Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais, todos os juízes eleitorais, os membros do Ministério Público Eleitoral e, mais do que isso, parabenizar a sociedade, as eleitoras, os eleitores, que em sua maioria massacrante são democratas, acreditam na democracia, acreditam no Estado de Direito, compareceram, votaram em seus candidatos e aceitaram democraticamente o resultado das eleições. Aqueles que criminosamente não estão aceitando, aqueles que criminosamente estão praticando atos antidemocráticos serão tratados como criminosos e a sua responsabilidade, as responsabilidades serão apuradas. Mudando de assunto, agora a gente fala de educação. Faltam 10 dias para a primeira fase das provas do Enem, por isso a gente foi conversar com professores e alunos sobre essa preparação na reta final para a prova. Há 10 dias do Enem, Pedro Sarmento está apenas revisando o conteúdo que assimilou ao longo do ano. Ele pretende cursar Ciências da Computação. A ideia agora, para as últimas semanas antes da prova, é fazer mais exercício mesmo e tentar afirmar os conhecimentos que a gente já aprendeu ao longo do ano. Agora não é mais o momento de se estudar coisas novas. É mais uma questão de praticar e esperar a prova chegar. Gabriela Palma também está confiante para o exame. Nesta reta final, ela deu uma desacelerada para descansar a mente. Pretende cursar medicina. Nessa reta final, eu estou tentando equilibrar tanto o meu sono, tanto o meu emocional, intensificando também o número de questões, a correção dos erros, revendo ali a estratégia da prova, para na hora da prova não ficar muito perdida, mas principalmente estou priorizando minha saúde mental, descansar também nessa reta final. O Enem 2022 acontece no dia 13 e no dia 20 deste mês. Os estudantes terão pela frente 180 questões objetivas e uma redação. Primeira recomendação é que você tenha calma, tranquilidade, que você tente estudar aqueles conteúdos que você tem mais dificuldade, dando uma lembrada, certo? E, na verdade, o importante nessa reta final é você não, digamos, querer tentar aprender tudo em 10 dias. Isso é impossível, é inviável. Então, você também tem que trabalhar com equilíbrio. Quem já está estudando desde o início do ano, tentar diminuir o ritmo de estudo, tentar fazer atividades que relaxem você para diminuir essa ansiedade tão intensa que os alunos apresentam antes da prova. Para este professor, a principal dica para os alunos seguirem durante a prova é estarem atentos ao controle do tempo. Para você fazer uma boa prova do Enem, não é só o conhecimento que você adquire, né? Não é só você colocar na prova todo o conhecimento que você tem. Você precisa ter muito cuidado, certo, nesse controle de tempo. Você precisa, não deve se apegar à questão, você começa a olhar a prova, você começa a observar se você consegue fazer a questão ou não. Se gastar muito tempo na questão, se você vê que vai gastar muito tempo, pula e vai para outra. Porque você não pode perder questões por falta de tempo. Porque muitas vezes você se apega e quando chega num determinado momento da prova, você está com um volume enorme de questões para resolver num tempo muito curto. Como nas últimas edições, o Enem 2022 terá a versão impressa e a versão online. 3.331.566 candidatos farão a prova no papel, enquanto que 65.066 inscritos farão a prova pelo computador. Esse aumento de pessoas fazendo o Enem é exatamente uma própria consequência da pandemia, né? Durante a pandemia você teve uma queda muito grande de inscrições, agora o pessoal está buscando fazer o Enem para poder entrar na tão almejada universidade. Então acho que a tendência é aumentar esse número. E com relação ao Enem digital, né? É interessante essa modalidade digital, que é uma modalidade que eu acho que ela veio para ficar e o Ministério da Educação está tentando incentivar as pessoas a fazerem essa modalidade também, porque é a tendência que vai acontecer no futuro. A partir de agora, a Avenida Felizardo Moura, que passa por obras de reestruturação, vai ter novos horários de interdição. Hugo Fernandes. O novo horário de bloqueio da Avenida Felizardo Moura na saída da Zona Norte ao centro será das 5 horas da manhã até as 5h30 da tarde. Antes era até as 7h30 da noite. A medida tem o objetivo de reduzir o volume de veículos que buscam a ponte Newton Navarro como rota alternativa de saída da região. O bloqueio de acesso à Avenida Felizardo Moura no sentido centro-zona norte continua com o horário das 5 horas da manhã até as 7h30 da noite, de segunda a sexta-feira. Já no sábado, o bloqueio inicia às 5h30 da manhã e segue até às 3h30 da tarde. Nos domingos e feriados, a via estará com o trânsito livre.
De acordo com o planejamento, a interdição acontece nas duas faixas da direita sentido urbana, permanecendo as demais em operação. Nesta primeira etapa serão executados os serviços de demolição, drenagem, pavimentação e iluminação. O primeiro trecho de interdição compreende entre a Ponte de Igapó até a Rua Getúlio Vargas, no bairro Nordeste. Economia agora, quem está com dívida em atraso pode negociar o débito em condições especiais por meio de um mutirão para limpar o nome. Tarsila Costa tem as informações. Até 30 de novembro acontece o segundo mutirão nacional de negociação de dívidas e orientação financeira deste ano. A iniciativa é fruto de uma ação conjunta do Banco Central, Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, Secretaria Nacional do Consumidor e PROCONs de todo o país. O mutirão oferece a oportunidade de renegociação de dívidas com descontos e parcelamentos que caibam no bolso. Podem participar pessoas físicas com débitos em atraso com bancos e demais tipos de instituições financeiras, desde que a dívida não esteja atrelada a bens dados em garantia. As negociações podem ser pedidas por meio da plataforma consumidor.gov.br ou pelos canais diretos das instituições participantes disponíveis na página do mutirão. No site do mutirão, o interessado também terá acesso ao link do Registrato, o sistema do Banco Central, que permite consultar dívidas com bancos e órgãos públicos, cheques devolvidos, contas, chaves Pix e operações de câmbio. A página da ação conjunta também dará acesso à plataforma de educação financeira Meu Bolso em Dia, da FEBRABAN. No último mutirão, realizado no mês de março, foram negociados 1,7 milhão de contratos em atraso. A seguir, bancada federal aqui do estado se reúne nesta sexta para definir prioridades do orçamento de 2023. O intervalo é rapidinho. Câncer infanto-juvenil. Não deixe seu filho mergulhar nessa doença. Diagnóstico precoce salva vidas. Vômitos em jato, dores de cabeça pela manhã, convulsões e desequilíbrios. Pode ser tumor do sistema nervoso central. Procure um médico. Uma campanha da Casa Durval Paiva. Acesse casadurvalpaiva.org.br e saiba mais. Educação é um direito, mas para milhares de crianças, essa não é uma realidade. Muitas, infelizmente, não conseguem ir para a escola. A LBV quer mudar isso. E para nós, você é uma peça importante para garantir a elas um futuro melhor no presente. Doe agora. pix@lbv.org.br. De volta para falar dos assuntos do Legislativo, os vereadores da capital participaram nesta quinta de mais uma sessão ordinária. Falta de insumos em algumas unidades de saúde da capital. Esse foi o pronunciamento que o vereador Cláudio Araújo fez durante o pequeno expediente da sessão ordinária desta quinta-feira, 3 de novembro. Nós vamos conversar com o secretário George, que é muito competente, chamar a atenção dele isso aí, que é importante por demais. E isso, vamos saber a realidade para poder também conversar com o prefeito. O importante nesse momento é a gente estar atento que não haja uma paralisação geral na cidade do Natal. A ordem do dia foi iniciada com a votação de 3 vetos parcial do Executivo a emendas para o Plano Plurianual. Após ampla discussão, os 2 vetos às emendas de autoria do vereador Tércio Tinoco foram derrubados. Já o veto à emenda do vereador Milcley Leite foi mantido. O líder interino do governo na Câmara, vereador Ranieri Barbosa, fala sobre a votação. Fiz a defesa, alguns vereadores entendiam que era muito mais importante entre a legalidade e a constitucionalidade, o mérito, que era uma adaptação de 15% da frota para poder atender os deficientes, então os carros estarem adaptados, como também o Bolsa Atleta para o paratleta ter também um direito paritário. E o outro, o veto, que é a construção de ginásios poliesportivos na Zona Norte e em 10 bairros que foram determinados na meta que é estabelecida pela emenda do vereador Milcley. Então, é uma discussão técnica, mas estamos numa casa política e que muitas vezes sobrepõe as razões técnicas exatamente a razão do mérito
político, que é muitas vezes que vereadores entendem que é mais importante o objeto e o mérito do que propriamente a constitucionalidade da emenda. O vereador Tércio Tinoco falou sobre a importância da derrubada dos vetos. Um deles é que 15% dos veículos oficiais da prefeitura tem que ser adaptado para as pessoas com deficiência. E o outro veto foi em relação à Bolsa Atleta, tanto para as pessoas, o olímpico e também para o esporte paralímpico. Então, é uma Bolsa Atleta que está incluso agora no PPA. Um dos projetos aprovado em segunda discussão é de autoria do vereador Haroldo Alves, que cria o Dia do Trabalhador Rural, a ser comemorado em 24 de maio. Hoje a Câmara, um sinal de gratidão, um sinal de reconhecimento e a importância de toda essa massa trabalhadora que traz o produto agrícola para Natal, para alimentar. Reconhecimento que Natal é uma cidade que não tem área rural, mas reconhecendo também que existe uma pequena parte que trabalha nesse ramo. Então hoje a Câmara dá um sinal de gratidão a essa massa de trabalhador rural, instituindo o Dia do Trabalhador Rural, dia 24 de maio. Também em segunda discussão foi aprovada uma matéria do vereador Hermes Câmara. O texto trata sobre o reconhecimento da Federação do Rio Grande do Norte de Lutas Profissionais como de utilidade pública municipal. É uma federação que vem colocando grandes atletas no circuito nacional e no circuito mundial do jiu-jitsu. Então quero aqui parabenizar o presidente da federação, o faixa preta de jiu-jitsu Fábio Pires, parabéns pelo brilhante trabalho e a toda a nação amante das artes marciais aqui do nosso estado do Rio Grande do Norte. Durante a sessão, vários parlamentares opinaram sobre as manifestações que vêm ocorrendo desde o resultado das eleições realizadas no dia 30 de outubro. Toda forma de protesto ela é legítima, desde que o direito que você reivindica não interfira no direito de outrem. Nós sabemos que as manifestações elas são legítimas, né? A Constituição garante a população de se manifestar. O que não pode é tolher, é acabar com o direito de ir e vir das pessoas. Isso que eu não sou de acordo, né? O presidente Bolsonaro já pediu para que os manifestantes abrissem as rodovias e a gente não tirasse o direito das pessoas de ir e vir. A maioria dos brasileiros fez uma escolha e essa escolha precisa ser respeitada. A democracia gira em torno disso. Eu acredito que essas manifestações não deveriam estar acontecendo pela legitimidade de uma eleição, né? Eu acho que as pessoas, eu não digo todos, mas eu acho que alguns podem estar se deixando levar, mas que nós temos que, quem se diz ser patriota, está justamente rasgando a Constituição e deixando de lado a democracia. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso porque as pessoas podem não ter mais o respeito, né, pela Constituição. E tendo em vista ainda pior, que estamos sendo mal vistos em todo o mundo, né? Inclusive os Estados Unidos emitiu uma nota dizendo que se tiver intervenção militar, deixará de ter acordo, deixará de ter os convênios. Então isso é muito ruim para o Brasil. Já os vereadores da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos se reuniram pela manhã para apreciar os projetos da pauta. Durante a reunião da Comissão de Direitos Humanos, foram designados 10 projetos de lei e aprovadas 8 matérias, entre elas a que institui a Semana da Família Atípica, de autoria da vereadora Divaneide Basílio. Sou uma mãe atípica e sei o que outras mães também têm vivenciado. A gente sabe o quanto é difícil ter um filho com deficiência, com alguma síndrome e muitas vezes a mãe também precisa de cuidado. Sabe o cuidado do cuidador? E aí essa semana é uma semana para ter visibilidade, palestras, mas é também para ter acolhimento, cinema, música, poesia. Os parlamentares também aprovaram um projeto de lei que dispõe sobre o combate à violência política de gênero. A matéria teve relatoria da vereadora Ana Paula. A necessidade de você realmente fazer uma política que você possa acolher a mulher a mulher negra, né, a parlamentar negra, o parlamentar negro, para que a gente possa ter um parlamento que seja livre para as representatividades, né, que eles possam trabalhar e se sentir à vontade, né, nas pautas que abordarem nesse parlamento. Com relatoria da vereadora Júlia Arruda, foi aprovada a matéria que institui o Dia Municipal da Atleta Natalense, com o objetivo de dar mais visibilidade às atletas femininas.
Uma das formas que as mulheres também enfrentam preconceito, discriminação, pré-julgamentos é também no esporte, dependendo da modalidade. Então, a vereadora Brisa, ela instituiu o Dia Municipal das Atletas aqui em Natal, evidenciando e homenageando também uma das grandes expoentes nacionalmente, que é a Marta, a artilheira brasileira, né? Então, que é um exemplo e um símbolo para muitas dessas atletas, dessas meninas, dessas mulheres que estão aí inserindo no esporte. O vereador Hermes Câmara foi o relator do projeto de lei que institui uma campanha de orientação para idosos sobre fraudes e golpes. É uma prática que vem sendo corriqueira ao longo dos anos, principalmente nessa fraude na questão de fazer empréstimo, de clonagem de cartão, de buscar retirar as senhas dos idosos, e muitas vezes os idosos se deparam com empréstimos, com situações que nunca permitiu, que nunca assinou, e esse projeto ele é mais uma ferramenta para inibir esse tipo de postura. A bancada federal do Rio Grande do Norte se reúne nesta sexta para discutir as prioridades aqui do estado para a lei orçamentária do próximo ano. Edesiane Moreno. As emendas devem ser encaminhadas pela bancada federal até o dia 14, na Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional. Além dos deputados federais e senadores, foram convidados para a reunião representantes do governo do estado, Prefeitura de Natal, FEMURNE, IFRN, UFRN, UERN, UFESA, FIERN, INCRA, FUNASA, DENIT, Liga contra o Câncer e Hospital Varela Santiago. O encontro acontece no Centro de Convenções de Natal a partir das 8h30 da manhã. O assunto agora é saúde. Nós estamos no Novembro Azul, um mês dedicado para alertar os homens sobre a importância dos exames para diagnóstico precoce do câncer de próstata. O Novembro Azul, mês de conscientização sobre o câncer de próstata, é um período do ano onde todas as instituições se mobilizam para chamar a atenção da sociedade sobre a importância do diagnóstico precoce da doença. Pelas ruas do centro da cidade, muitos homens com idade indicada para o exame ainda não buscaram um atendimento. O senhor já fez esse exame? Não fez? Não, ainda não. Não fiz não, mas porque, graças a Deus, eu gosto de uma saúde muito boa. Eu não fiz, que até agora não precisou. Não fiz porque é descuido mesmo. O Novembro Azul vem para quebrar o preconceito quanto ao exame do toque retal. Por conta desse e de outros tabus, os homens vivem 7 anos a menos que as mulheres. O câncer de próstata é o câncer mais comum do homem e o segundo que mais mata, perdendo apenas para o câncer de pulmão. Então se criou essa campanha para esclarecer ao homem a necessidade de procurar a sua saúde e fazer o seu rastreamento do câncer de próstata e diminuir essa diferença que nós temos de vida, né, de vida média, que a mulher vive 7 anos a mais do que o homem. E um dos motivos é porque o homem não cuida da sua própria saúde. Com o diagnóstico precoce, as chances de cura do câncer de próstata sobem para 95%. Os exames de rotina devem ser iniciados a partir dos 45 anos, no caso dos homens negros, e 50 anos, no caso dos homens brancos. O câncer de próstata ele é totalmente silencioso. Quando a gente descobre o câncer em fase inicial, que é aquele paciente que faz sua rotina todo ano, vai no seu urologista, faz os exames, a possibilidade de a gente descobrir esse câncer e cura chega a 95%. O Instituto Nacional do Câncer estima que em 2023, 70 mil novos casos da doença sejam registrados no país. De acordo com este urologista, ao ser identificada, a doença pode ser tratada por intervenção cirúrgica ou radioterapia. O tratamento, lógico, vai depender do tipo de câncer, quantidade de fragmento, idade, etc. Mas, de uma maneira geral, o tratamento que a gente fala como cura é a cirurgia, a retirada da próstata. E quando aquele paciente não tem condições cirúrgicas ou por outros problemas, se pode indicar radioterapia, também com probabilidade de cura. Nós temos acompanhado nos últimos dias a situação do fechamento da pediatria da UPA Pajuçara e também a baixa procura da vacinação dos imunizantes aqui no estado. Por isso a gente está recebendo aqui Reginaldo Holanda, que é da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Norte, presidente da sociedade. Reginaldo, seja bem-vindo aqui ao Câmara Repórter. É uma oportunidade ímpar, né, estar aqui participando, né, dessas duas situações que são extremamente preocupantes para o Brasil inteiro e especialmente para a pediatria e para a saúde das crianças e dos adolescentes, né?
mexe com a saúde das crianças e preocupa, né? Vamos começar com a UPA? Isso. A gente mostrou aqui nas reportagens o fechamento da pediatria da UPA Pajuçara. A sociedade está preocupada com o fechamento dessa porta numa região tão importante de Natal? Claro, né? Então a Zona Norte é uma região extremamente populosa, tem um percentual de crianças e adolescentes elevados, né? E a gente sabe que os indicadores de saúde do Brasil como um todo ainda não estão dentro do que a gente espera, né? Então a mortalidade infantil ainda é acima de 13 por mil nascidos vivos e temos um percentual de mortes, né, de recém-nascidos e mortes até 5 anos, e tudo isso de causa evitável, né? Então dificultar o acesso de crianças a um atendimento, eu acho que não seria uma medida muito adequada, né? A gente tem que, na verdade, facilitar o acesso, né, de crianças a um atendimento de urgência pediátrico e, além do mais, a gente não garante o segmento em puericultura, né, para que as crianças sejam atendidas por pediatras nessas fases iniciais da vida e mesmo, né, no segmento pós o primeiro ano de vida, né, em atendimento por pediatras. E a gente sabe que isso, né, a criança não ser vista por um pediatra, pode trazer algumas dificuldades para o desenvolvimento e a saúde das crianças. A Prefeitura diz que um dos motivos para o fechamento dessa porta é a dificuldade de conseguir profissionais no mercado, pediatras. Está faltando pediatra? Não, né? Só na Sociedade de Pediatria nós temos próximo de 350 associados, né? E uma grande parte dos pediatras não são sócios da sociedade. Além do mais, a gente lança anualmente 17 pediatras formados pelos programas de residência médica aqui no estado. O que acontece não é a falta de pediatras, na verdade é a falta de pediatras interessados em compor a escala das cooperativas, uma vez que o repasse dos honorários ocorre 4 meses após o seu exercício, né? E aí eu acho que nenhum trabalhador ficaria contente em receber os seus honorários 4 meses após a sua atuação. Ou seja, 4 meses de salário atrasado. Você, o senhor, visualiza então uma solução? Porque a Prefeitura diz que os repasses do governo do estado para a área da saúde também estão dificultando esse pagamento. Como sociedade, como é que vocês estão tentando articular uma solução, uma saída para esse problema, para que a porta não feche? Na verdade, já fechou, né? Para tentar encontrar uma alternativa. Eu acredito, né, que seria, como diz a Constituição e até o Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança tem que ser prioridade, né? Então, os recursos, se estão deficitários, eu acho que tem que alencar quais as áreas que são mais necessárias à sua aplicação. Seria prioridade, regularizar, então, saúde, né? Saúde tem que ser prioridade. Isso. E aí regularizar a situação, porque eu acho que é possível. E aí, então, a gente vai continuar acompanhando, torcendo que isso se resolva. Reginaldo, vamos então agora falar da vacinação, né? Vocês também estão acompanhando esse quadro da vacinação, da baixa procura pelos imunizantes. Qual é a avaliação sobre a causa dessa baixa procura? Nos últimos anos, né, tem ocorrido uma queda das coberturas vacinais, né? E aí são várias causas, né? Então, campanhas anti-vacina, né, que são contrárias à ciência, com argumentos que não têm uma base, uma evidência científica adequada. A própria desaparecimento de muitas doenças, né, que a população atual não viu mais casos de poliomielite, né, não viu casos de difteria, de tétano. Então, esses fatores associados têm contribuído para uma redução dessa cobertura. Além disso, teve a pandemia, né, que foi um grande causador, né, dessa queda na cobertura vacinal. Uma cobertura de vacina, o ideal é que seja próximo de 95%. E a gente chegou, né, em algumas vacinas, uma cobertura inferior a 50%, tanto no Brasil quanto no Rio Grande do Norte. E isso, é claro, vai fazer com que doenças que já não existem mais retornem, né? Então, uma das que já retornou, que a gente estava desde 2016 sem nenhum caso, foi o sarampo, que retornou em 2018 por causa da cobertura vacinal que estava inferior a 95%. E agora nós estamos com grande risco de retornar uma que estava
extinta do Brasil desde 1989, né? O último caso foi no estado da Paraíba, nesse ano. Em 1994, nós recebemos a certificação internacional de erradicação da poliomielite e ela está aí, né, ameaçando retornar, né? Eu acho que a grande maioria da população jovem, dos médicos jovens, não viram nenhum caso de poliomielite, que é uma doença grave que causa mortes e também pode causar incapacidades definitivas, porque ela atinge, né, a parte motora da medula espinhal e pode deixar a pessoa, como o nome diz, paralisia, né? E a vacina evita tudo isso. Nesse caso, uma saída é essas campanhas, a busca por essas crianças. Como é que vocês estão acompanhando essa batalha para tentar aumentar essa vacinação e como a sociedade também está contribuindo? Alguns estados, como a Paraíba, né, foi o primeiro no Brasil que conseguiu retornar a cobertura de 95% da poliomielite. Então, eu acho que uma medida eficaz seria facilitar o acesso, fazendo campanhas e mantendo, né, o acesso da população à vacinação, inclusive nos finais de semana. Uma outra sugestão que a gente acredita que pode ser muito salutar é fazer com que, né, as unidades básicas de saúde mapeiem as crianças da sua área de abrangência e vão ativamente procurar essas crianças nos seus domicílios para que sejam realizadas essas vacinações. Então, campanhas e ser proativo na procura, né, das crianças não vacinadas. Tem uma faixa, assim, a gente sabe que tem o poder público, tem também a questão privada. Tem uma faixa etária da sociedade ali que está mais atrasada? Por exemplo, às vezes as mães que buscam ali o setor privado para vacinar acabam buscando. Baixou em tudo, privado e público. Assim, né, a gente tem, né, o sistema o programa de vacinação do Brasil é muito bom, né, ele é muito abrangente e, além disso, a gente tem também o sistema privado, que é ótimo. Eu acho que, né, todos, né, o sistema público e o sistema privado de vacinação, a gente deve se unir para tentar melhorar essa cobertura, porque ela é abrangente, ela não é só do SUS, ela é de todas as crianças. Então, os pediatras, né, eles já estão atentos, mas essa questão não é só uma questão médica, nem só uma questão da pediatria, né? A cobertura vacinal é um bem coletivo e ela deve ser buscada por todos os entes da sociedade, que seja, né, entidades médicas, os poderes públicos, a sociedade civil organizada de outra forma, os próprios pais, né, e responsáveis pelas crianças. E aí eu ia encerrar para a gente dar esse recado, reforçar esse recado. Eu ia pedir para o senhor dar esse recado aos pais, diretamente para os pais, como médico, pediatra que representa a sociedade, né? Qual o conselho que o senhor dá? Pais, né? Então, a vacinação é um ato de amor, porque ela é a melhor proteção dos seus filhos contra as doenças que são preveníveis pela vacina e que podem deixar incapacidades e levar à morte. Então, por favor, vamos manter a caderneta de vacina dos seus filhos e crianças e adolescentes atualizadas. Está feito o apelo, então. Por favor, vamos levar as crianças para vacinar. Obrigado, então, Reginaldo Holanda, presidente da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Norte. Seja sempre bem-vindo aqui. As portas estão abertas. Obrigado, foi um prazer participar. É isso. Obrigado você pela companhia. Fique agora com a programação da nossa TV Câmara Natal e até mais.